Olá, estamos aqui para mais um Sobriedade Sim, que é um programa da Pastoral da Sobriedade. Hoje muito feliz, começando assim, alegre mesmo, porque está com a gente o meu santo voltou de férias. Tudo bom, Dona Irineu? Ela pensa, né, que eu sou santo e pensa que eu estava de férias. Não, férias do programa, só férias do programa. Muito bom, viu? Muito obrigado. Ótimo que você esteja aqui, viu? A gente já começa com um pique diferente, né? Meu querido Rossini, que vocês já estão vendo aqui conosco sempre, está sempre nos ajudando, pai da Karina, pai do Caio. Tudo em paz? Tudo em paz, é uma alegria estar aqui. A gente precisa sempre seguir o exemplo do Irineu. É verdade. Você viu que ele voltou remoçado, Você viu? mais esbelto. Nossa, esbelto, chique. Como diria ele, chique no último, mais um parmo e meio. E hoje nós temos duas pessoas aqui. Uma que você aí de casa já conhece, já deve ter visto aqui conosco, em alguns outros programas também daqui da emissora, que é o Tiago Simpliano. Tudo em paz, Tiago? Tudo bom, Mônica. E você? Também, Que muito bom bom que você esteja aqui de novo com a gente, Para mim viu? é uma honra sempre estar aqui. Obrigada. E uma vez agora, pela primeira vez, aliás, agora com a gente, a esposa do Tiago, Ana Paula. Tudo em paz, Ana Paula? Tudo bem, Mônica? Parece é uma uma alegria. menininha. Obrigada. É bom poder estar aqui para testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida. É verdade. A Ana Paula trabalha aqui na Rede Século XXI e hoje veio para o lado de cá das câmeras para poder levar uma palavra para você que está aí conosco. Hoje ela não conseguiu correr. Hoje não teve jeito. Eu tenho uma porção de perguntas para fazer, mas primeiro eu queria dar uma introduzida nesse assunto, contando para você aí de casa que o Tiago, ele tinha um problema de adicção, né, de drogas, e ele já tinha sido internado 6 vezes. E a Ana Paula, que até então não conhecia o Tiago, estava na comunidade de vida do irmão dela, que o irmão faz parte, e o Tiago foi para lá para esperar uma vaga para ser internado pela 7ª vez, é assim o negócio? Justamente, ele, como não tinha vaga, aí ele ficou esperando um tempo na comunidade que o meu irmão é o fundador. Sei. E nesse tempo que ele ficou, esse período de 20 dias mais ou menos, nós nos conhecemos. E nos seus planos não estava casamento? Então, é porque eu fiquei na vida religiosa durante 6 anos. Você ficou? Fiquei. Então, fazia 1 ano que eu tinha saído e até então eu ainda estava naquele período de discernimento, porque tinha sido muito recente o que tinha acontecido na minha vida, a experiência religiosa. Até então eu estava assim, aberta àquilo que Deus queria de mim. E quando eu conheci, me interessei por causa da história, me aproximei dele por causa da dependência química e nós começamos a conversar e logo eu me apaixonei, né? Olha Ele só. fugia de mim, né? É? Ele tinha medo de mim. Ele viu que com você a coisa era mais séria. Pois é. Interessante isso, né? Um encontro completamente Oposto, né? inusitado, né? Sim. Porque ele está lá para se tratar, esperar um tratamento e de repente ela que ia ser religiosa encontra com ele assim. E são desígnios de Deus isso, Dom? E ele acabou sendo bendito entre as mulheres. É verdade. Porque nasceram 2 meninas. Duas lindinhas. Literalmente, duas não, princesinhas. Irineu? Bendito entre as mulheres. Depois tem sogra, tem mãe. Aí vai Trabalho longe. com mulheres. Eu queria entender assim, 2 coisas, tanto de você quanto do Tiago. O que teve do Tiago, o que teve de diferente nessa 7ª internação? Se ela foi uma internação que você realmente quis levar a sério, se as outras você achou que não tinham mexido com você, ou se foi o fato de ter conhecido a Ana Paula. E a Ana Paula também, o que te fez, de repente, falar, não, eu vou investir nessa, sabendo que não é uma coisa fácil? Começar com a Ana. Tá. Primeiramente, quando eu saí da vida religiosa, porque eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com dependência química. Eu saí por esse motivo. Como eu não vivia esse carisma na comunidade religiosa, eu saí por esse desejo. Entendi. Mas nunca imaginei que eu ia conhecer um Tão de dependente perto. químico e ia me casar com ele. Logo Mas- no primeiro, né? Pois é. Mas assim, eu acreditei, eu via, né, a luta dele, o desejo de
de mudar, de viver diferente, até porque o que tinha de diferente é que naquela internação ele tinha antes feito uma experiência com Deus, que eu acho que foi o alicerce de tudo, colocar Deus, né, no tratamento, na recuperação. E eu acreditei, eu tinha certeza. Foi muito difícil porque, como você falou, tinha acabado de sair da vida religiosa e ele com toda uma história de dependência, de roubo, de prisão. Então, assim, para as pessoas que estavam em volta, era difícil de aceitar, né? Eu me relacionar com ele. Mas eu tinha essa certeza no meu coração de ser a vontade de Deus e de acreditar que ele ia se recuperar, que nós íamos fazer um trabalho de recuperação, que a gente ia viver aquela graça que Deus estava nos proporcionando. Mas quantos anos tem o Tiago? Eu? Eu vou fazer 28. Vocês já estão juntos há quantos anos? Nós estamos casados há 4 anos. E já se conhecem há? 5, quase 6 anos já. Vocês É que foi bem rápido. Foram bem rapidinho. E a aparência é muito jovem. Demais. Mas, Dom Irineu, a fala dela, na verdade, ela dá um testemunho daquilo que o senhor sempre nos ensina na Pastoral da Sobriedade, quando você pergunta para todos os agentes da pastoral, né? O que é ter fé, né? O senhor fala, ter fé é acreditar no que o outro pode vir a ser. De bom, né? De bom, claro, né? Então, assim, Senão mesmo praga. contra, Realmente. às vezes, opiniões, Sim. né? Onde já se Sim. viu, você... Até porque a gente faz uma ideia assim, que uma pessoa que novinha como ela, né, que ainda é muito nova, mas quando conheceu o Tiago era mais nova ainda, e de repente saindo de 6 anos de uma vida religiosa, quer dizer, uma pessoa completamente pura, talvez completamente despreparada, né, para encontrar uma pessoa adicta. Que nós vamos falar uma verdade aqui grande, o adicto é um cara sedutor, ele é um cara que manipula como ninguém, né? Algumas vezes você sentiu isso assim no ar ou você não tinha nem essa ideia? Então, até porque, como eu falei, eu não percebi porque ele fugia de mim. Ele não queria, ele tinha medo por conta daquela experiência que ele estava tendo com Deus, aquele desejo de se recuperar, ele tinha medo de me prejudicar. Entendi. Então, eu percebia que ele fugia de mim. Na verdade, eu não estava no meu espaço, né? Então, eu tinha toda uma cautela, um respeito, porque eu estava sendo acolhido. Por que eu fui para ali, para aquele local? Porque as portas já tinham todas se fechado, né? Naquela época eu não poderia ficar na casa da minha mãe por conta de algumas ameaças, enfim. E eu não queria um tratamento antes de ir para aquele local. Entendi. Eu queria um lugar para ficar. Até então, tinha muita reserva ainda em relação a tratamento, né? Por todo o histórico, né? Passei por 6 vezes, 6 tentativas, passei pelo sistema carcerário. Então, tudo para mim tinha uma imagem de estar preso, né? Tirar a minha privacidade, enfim. E eu fui para esse local. Chegando lá, tive uma abertura muito grande, né? A questão das práticas espirituais. A espiritualidade começou a fazer parte realmente da minha vida, eu me abri a isso, né? Depois que eu estava lá há algum tempo já, uns 10 dias mais ou menos, que veio a Ana Paula. A Ana Paula, ela foi uma peça muito importante que ela foi conduzindo, né? E através da Ana Paula, eu adquiri uma responsabilidade, um compromisso, né? Que nas outras vezes eu não tinha referência, não levava as coisas muito a sério, né? Na verdade, não tinha porquê da mudança. Mas esse fugir que a Ana Paula fala, de certa forma era fugir mesmo, medo. porque as outras pessoas com quem você se relacionou anteriormente, com certeza você não tinha levado a sério. Sim. E aí o fato de repente encontrar uma pessoa diferente num lugar como esse, uma pessoa especial, deve ter dado um medo, Sim. né? Eu sempre tive um sentimento desde o início, a gente hoje partilha bastante sobre isso, né? Mas a questão de fugir era o medo até de chegar alguém e falar, você não vai mais poder ficar aqui, né? Porque tinha um vínculo familiar naquele local e as pessoas queriam preservar ela, porque até então ela era a santinha da família, não que ela não seja uma santa, né? Mas essa imagem de pureza até que você falou, tinha medo de eu prejudicar ela. Eu
entendo. Claro. Né? Lógico, eu sempre respeitei isso. Mas foi chegando um tempo que eu comecei a me render, não tinha mais para onde correr, né? Antes de eu entrar nesse último tratamento, ela falou, não se preocupe que eu estou do seu lado, né? Eu vou caminhar junto. Até no começo, né, não acreditava muito, porque tem a questão da vida na dependência química. Muitas vezes a gente acaba sendo explorado, acaba sendo enganado, acaba sendo manipulado. E é uma troca que a gente faz isso também, né? Então fica aí uma descrença. Agora, eu acho que é legal nessa fala dos dois aqui, assim, normalmente o dependente químico, ele é inconsequente, irresponsável, às vezes ele é dessa coisa de manipulação, mesmo em ambiente de comunidade terapêutica, ele quer o seu lugar de conforto, não tem compromisso e tal. Mas é legal quando ele fala assim, eu fugi, eu tinha um certo receio, porque ele já começava a sentir aquela coisa do respeito mesmo, responsabilidade. Falou, olha, eu não quero, eu estou numa casa que me acolheu, olha a consciência, né? Eu não quero fazer algo que possa parecer abuso da minha parte ou até prejudicar a própria Justamente. né, vida. Então, isso já é assim, começou a despertar nele esse senso de responsabilidade. E aí, Ana Paula, quando você fala de desígnio de Deus, tinha que ser você mesmo para despertar isso, Sem né? Quer dizer, dúvida. foi uma coisa que estava ali adormecida e você foi a... A dificuldade é sempre da família, porque quando a paixão toma conta do coração, fica meio cego disso, né? Mas a família não. E aí, como é que você trabalhou família para Então, aceitá-lo? Você já tinha aceitado. a minha família, como eu disse, né, sempre teve aquele medo, aquele receio por conta das nossas histórias que eram oposição, né? Mas o que eu sempre fiz é procurar trazer ele para perto da minha família, para que a minha família conhecesse, né? Para que a minha mãe, os meus irmãos tivessem contato com ele. Nunca eu me afastar da minha família para ficar com ele, não. Eu falei, se eu acredito que é vontade de Deus, então eu tenho que trazer ele para perto da minha família, né? Trazer perto, porque a minha família vai por si só, porque não adiantava eu falar, né? Eles pensavam, não, você tá apaixonado, você não, né, tá Não tá cega, não tá enxergando enxergando. Então, o que eu fazia era procurar a gente sempre se aproximar, tanto ele da minha família quanto eu da família dele, para que criasse esse vínculo e a minha família pudesse, com os próprios olhos, enxergar a mudança e o querer dele mudar. Então, Porque também, Dom, quantas vezes o senhor já viu, nós já vimos, né? Moças que, como ela, acreditam, né? E, de repente, Eles acreditam. além de desacreditar, estragam a própria vida, né? Hoje em dia, a gente vê que as penitenciárias estão lotadas de mulheres que vão atrás dos seus parceiros, né? Para levar droga para eles lá dentro das penitenciárias. Elas servem de leve trás das coisas de lá com os traficantes, com outras coisas, quer dizer, e se envolvem muitas vezes com a droga também, né? Às vezes o sedutor, o adicto é mais forte do que elas e acaba levando essas mulheres Você não para lá, levava né? droga para eles, não? graças a Deus, não. Não. Às vezes a pessoa tem que ter realmente ser bem centrada, né, para conseguir conciliar isso e se manter na condição dela. E essa experiência do amor ajudou você a sair do mundo das drogas? Nossa, com certeza. Hoje eu transmito isso para as pessoas, né? Porque se tem algo que liberta, cura, salva, é o amor. É tudo através do amor. Até mesmo nos programas que fazem tratamento para dependência química, né? Se não tiver um amor vinculado ali com o ser humano, né? Se é aquela questão de trazer mesmo a pessoa, para que a pessoa possa se sentir amada, desperte essa confiança, fica muito difícil uma recuperação, posso dizer até impossível. Precisa recuperar essa questão de se sentir amado, né? E essa habilidade de poder amar as pessoas e demonstrar isso, né? De forma assertiva. Até porque, assim, uma das características do dependente, assim, ele perde a sua habilidade que você falou, de sentir e expressar a emoção, né? De se relacionar, de se comunicar. Então, essa motivação do amor, eu acho que é fundamental, sim, né? Para a mudança de vida. Não tem dúvida, não tem dúvida. Bonito ouvir isso. E é engraçado, assim, a gente vê hoje o Tiago, quem não sabe que ele é adicto, vê um rapaz que
você tem sempre a sensação de que sempre foi aquele cara pacato, que teve uma vida normal, né? Que não saiu do trilho, vamos dizer assim, né? E isso, para mim, é sintoma de quem foi restaurado, né? Porque você não traz com você características daquilo, traços. Então, isso para mim é uma restauração mesmo. É um carinho de Deus que te transforma novamente naquilo que você foi chamado a ser. É um vaso novo, né? Vaso novo. Deus pega, né, e começa a modelar, faz um vaso novo. Eu acredito que minha vida foi assim. Eu, vira e mexe, eu escuto isso das pessoas, né? Nossa, mas você usou droga e tal. Normalmente as pessoas que passam a me conhecer. Eu falo sim, eu nunca neguei a minha história, muito pelo contrário. Hoje a minha história é testemunho, né? O Rossini acompanha um pouco aí meu trabalho, a Mônica também, às vezes através das redes sociais. Então, sempre às vezes numa palestra, eu uso do meu testemunho para que isso possa realmente alcançar essa juventude. A gente fica assim muito feliz de ver que a recuperação é possível, né? Existem uma série imensa de requisitos para isso, né? Todos os passos a serem tomados, todos os passos a serem dados, né? Mas tendo aquela vontade, aquela certeza de que Deus é conosco ali na caminhada, as coisas acontecem. Então, eu queria um pouco que o Dom falasse sobre isso, da certeza de que você pode se recuperar se você se permitir receber a graça de Deus, né? Sempre que a gente trabalha não só dependência do vício, mas a restauração da pessoa, fica mais fácil. Porque se tem um carro que tem um defeito, a gente corrige aquele defeito, mas não corrigiu dos outros, daqui a pouquinho tem problema de novo, né? Com certeza. Então a pastoral da sobriedade, ela enfoca a importância de a gente nascer de novo, ser uma nova criatura. Por isso que cada passo é iluminado pela palavra de Deus, né? E que ensina a gente a ser a pessoa renovada. Não apenas trocou aquela peça, eu usava maconha, não uso mais. Mas tem outros usos que também podem atrapalhar, né? E quando o amor é descoberto, parece que a gente descobre assim, o centro da transformação de uma pessoa. Né? Por que eu presto? Ninguém me quer bem? Né? Por que eu sirvo? Não sei fazer nada? O que eu estou fazendo aqui, O que eu estou fazendo aqui? Como é que é aquele negócio que você falou hoje para mim? Oncotô, proncovô. Oncotô. Dom coçô. Dom coçô. Oncotô. Oncotô. Proncovô. Proncovô. Não sabe responder essas perguntas básicas? Onde que eu estou? Onde que eu... Né? Então, parabéns a você, viu? Que conseguiu, assim, evangelizar esse que hoje é o pai de suas duas filhas. E então nasceu de novo. E quando a gente nasce de novo, nasce recuperado, né? Assim como eu acredito que no nascimento definitivo, que é a ressurreição, você não vai nascer banguelo, vai ressuscitar banguelo, careca, barrigudo. Você vai ser uma nova criatura definitiva, né? Tudo no lugar. Né? Eu queria pedir para a Ana Paula, para ela dizer ali na câmera, à vontade aí, valeu a pena? Valeu muito a pena. Claro que no começo, devido à inexperiência que eu tinha medo, eu tive inseguranças, né? Eu tive minhas incertezas, mas maior ainda era a certeza da vontade de Deus e o amor que eu sentia pelo Tiago. Então, eu olho hoje para minha família, para a Heloísa e para a Beatriz, nossas filhas, para o Tiago, para tudo que a gente viveu, as famílias que a gente pode ajudar com o nosso testemunho, as pessoas que se aproximam de nós pedindo ajuda. Eu olho para tudo isso e eu tenho a certeza de que valeu a pena e que se precisasse viver tudo isso de novo, eu viveria sem medo algum. Ai, que lindo, muito bonito. Eu fico até emocionada, porque tem tanta gente que não dá certo, né? E quando você vê uma pessoa que fala que começaria tudo outra vez, eu acho maravilhoso. A 7ª vez é como um número bíblico, assim, o 7 é um número perfeito. Perfeição.
Deus estava preparando essa caminhada para você, para um dia você chegar na 7ª internação e falar, é essa. Então, nossa, eu não tenho dúvida, né? Quando eu vivia todas aquelas experiências, lógico, a gente tinha referência de nada, não tinha direção de nada. Hoje eu começo a juntar tudo, a gente conversa bastante sobre a nossa história, né? A gente senta, a gente volta lá atrás, né? E traz para o presente tudo que a gente viveu. Tudo é desígnio de Deus na nossa vida, né? Deus nos preservou, né? Ela foi lá para a vida religiosa, eu fiquei um tempo encarcerado, eu fiquei intocado nos buracos também, mas tudo era uma forma de Deus estar me preservando. Hoje eu entendo dessa forma. Mas né? tem um monte de gente lá em casa que ainda está pensando se vai tentar ou não. Então eu queria que você desse um conselho para eles, nem que seja um conselho, mas uma palavra, aquela que você acha que vale a pena. Eu acho que quando se trata de mudança, não tem como pensar em desistir. Por mais que a gente falhe, a gente vacila, né? Se tratando de dependente químico, eu vacilei muito na minha vida, porém chegou um momento que eu tive a certeza, não dá mais para ficar olhando para trás, para ficar vivendo dessa forma, e comecei a fechar as portas, né? Por que fechar as portas? Às vezes a gente só quer deixar a droga, né? E acha que vai continuar vivendo da mesma forma. Eu fechei as portas, né? Para essa minha vida errada, tudo aquilo que também me levava até a droga, porque o problema não é só a droga, né? Então a gente precisa aprender a fechar essas portas e abrir novas portas. Foi o que aconteceu na minha vida, né? Começou a vir novas descobertas, novas vivências. Deus teve o lugar que é dele, sempre foi dele na minha vida, né? Na vida de qualquer um. E isso passou a fazer total diferença, né? Na minha caminhada. Então você que está aí atrás de uma recuperação, de uma mudança, não desista, vale a pena. Tem muita gente querendo te abraçar, te ajudar, né? Assim como aconteceu comigo, porque Deus providencia isso na nossa vida. Amém. Obrigada, Tiago, por ter vindo. Obrigada, Ana Paula. Adorei te conhecer aqui do lado de cá, viu? Rossini. Olha, apenas uma coisa. Muitas vezes as pessoas veem o casamento como prisão, perda de liberdade. E no caso de vocês, né, o casamento foi a libertação. É verdade. E né, para uma vida nova. Que Deus continue abençoando vocês e sua família. E agora sua bênção, meu santo. Então, santo não é quem nunca cai, é quem sempre se levanta. Amém. Né? Amém. Parabéns a você e você que teve a coragem, porque são poucas as mulheres e as famílias que aceitam. Imagina, onde você vai... Sai dessa, enquanto é tempo. Ela foi muito guerreira, viu, Dom? Ela foi muito guerreira, não foi tão fácil. Então, desça sobre vocês que estão nos acompanhando, principalmente sobre esse casal, a bênção da renovação de vida. Não basta cuidar do defeito só, é preciso cuidar da vida no seu todo. É preciso nascer de novo. Desça sobre vocês a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E para você aí de casa, um beijo grande. Continue aqui pela Século XXI, que tem uma programação especialmente feita para você. Até a semana que vem com mais um Sobriedades.